No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, a palavra de Deus nos diz: Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A águia é uma ave que possui a maior longevidade da espécie. Vive por cerca de 70 anos. Aos 40 anos, fica difícil para a águia voar. Suas penas estão velhas e grossas pelo tempo e tornam-se pesadas. Seu bico cresce demais, ficando curvado, o que dificulta para ela se alimentar. Suas unhas ficam grandes e quebradiças, impedindo que ela venha agarrar a sua presa. Se ela quer viver, tem que enfrentar um momento difícil e doloroso, e ela se recolhe em um monte alto e rochoso. Começa a sua luta, pois ela bate com o bico na rocha até o bico se soltar e cair. Quando o bico cresce, ela arranca as unhas fracas e quebradiças. Quando as unhas crescem, ela arranca as suas penas. Esse processo dura 150 longos dias. Há momentos em nossas vidas que é preciso nos renovar para recuperar nossas forças físicas, como também a nossa força espiritual. A águia se recolhe numa montanha mais alta, e ela fica solitária para poder se renovar. Precisamos estar também em um lugar acima dos problemas e orar a Deus, e em Mateus capítulo 6, versículo 6 nos diz: Orarás em secreto e teu Pai te recompensará. Jesus também ia ao monte sozinho, a fim de orar a Deus e renovar a sua vida de comunhão com o Pai. O monte significa lugar acima de principados e potestades. Efésios 6:12. Você tem se retirado para santificação e oração? A águia precisa quebrar seu bico, arrancar suas unhas, arrancar as suas penas. Assim também precisamos ser renovados. Precisamos renovar nossos lábios, nossas mãos, como também a nossa cobertura espiritual. A águia, no seu isolamento doloroso, ela grita, sofre, e as outras águias vêm ajudá-la e levam comida para ela. A águia tem esse instinto de solidariedade para ajudar. Precisamos aprender, pois às vezes o coração humano não chega a esse ponto. Muitas pessoas passam por dificuldades e os que estão à sua volta não se compadecem do sofrimento alheio. A águia espera por 150 dias até ser restaurada e recebe a sua vitória. Você está disposto a sacrificar a sua vida em prol da sua vitória? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, a palavra nos diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Às vezes, queremos respostas imediatas, mas temos que esperar um tempo para as respostas acontecerem. Tudo tem o seu tempo. Temos que ter paciência para alcançarmos a nossa vitória, como também a nossa restauração. A águia sai do seu ciclo de isolamento e ela volta a voar mais alto, com mais força, pois suas asas agora estão mais fortes. Quando nos isolamos para buscar a Deus, somos renovados no espírito e ficamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. A águia enfrenta tempestades,
ventos fortes, e suas asas ficam cada vez mais fortes, para que ela possa voar mais alto. Aprendemos que também passamos por tribulações, por ventos fortes que sopram ao contrário em nossas vidas. Às vezes pensamos que não podemos aguentar, mas o Senhor nos dá o fardo para que nós o carreguemos de acordo com as nossas forças. Nas tribulações, nas tempestades, devemos dar glória a Deus, pois a tribulação produz em nós perseverança. A perseverança produz em nós a experiência, e a experiência produz a esperança, que nos é dada por Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Quando passamos por uma tribulação, a nossa fé aumenta. Podemos dizer que uma grande fé é o resultado de uma grande tribulação. Nas provações, nas tribulações, devemos estar juntos do Senhor. Não adianta ficarmos expostos às tempestades. É aconselhável esperar o tempo melhorar e estar no esconderijo do Altíssimo. Nas situações difíceis, devemos parar um pouco para meditar, orar a Deus para estarmos acima dos problemas. A águia, depois de renovada, ela vive mais 30 anos. No Salmo 103, versículo 5, nos diz: a tua mocidade se renova como a da águia. Temos que ser renovados. Tire um tempo para refletir, dedique-se à oração e santificação. Ser paciente. Esteja sempre na presença de Deus. As águias constroem os seus ninhos de uma maneira inteligente. Ela corta os galhos e com o seu bico e com as suas garras ela constrói o ninho. Procura os penhascos, lugares altos e seguros. E no fundo do ninho ela coloca espinhos fortes. Com o seu bico arranca suas penas mais macias e forra o ninho. Quando seus filhotes chegam no momento de voar, eles não querem sair do ninho, não obedecem, não querem aprender a voar. A águia remove as penas e os espinhos começam a incomodá-los. É hora de pegar o filhote e levá-lo às alturas, onde ela lança o filhote. Ele começa a se debater, vem caindo, mas a águia o segura e repete a mesma ação até ele aprender a voar. Os espinhos são necessários. Deus tem maneiras extraordinárias para falar conosco. Às vezes, estamos acomodados no ninho e sem fazer nada. Os espinhos começam a nos ferir e entendemos que temos que sair do conforto. Os espinhos nos colocam num lugar onde Deus quer que nós estejamos. O Senhor nos diz: sai, abandona o ninho, confia em mim, pois eu vou ensinar-lhe coisas grandes e sobrenaturais que você ainda não conhece. Deus é zeloso, Ele cuida de nós, e sua finalidade é ter muitos filhos e filhas semelhantes ao seu Filho Jesus. A águia voa alto, visualiza a presa e atinge o alto de maneira certa. Temos também que ter visão de águia, pois precisamos alcançar aquelas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. O Senhor retira as escamas dos nossos olhos para que a nossa visão espiritual seja apurada, para que possamos transformar vidas. Não podemos voar como um pássaro, pois ele voa abaixo, mas os escolhidos do Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus quer que nós venhamos levantar as nossas cabeças
e olhar mais para o alto e ter mais os nossos pensamentos voltados para Deus. Finalizo esta mensagem e que a paz do Senhor seja com todos. Assim seja.